dêem de acordo com a gravação, que a gente precisa, né? Não sei se o Eric estava fazendo isso, mas no chat, queria que vocês escrevessem lá de acordo com a gravação, para que pudesse passar para os demais depois. A gente está com essa lei de proteção aos dados, né? E aí a gente precisa que todo mundo esteja de acordo. Bom, acho que todo mundo já colocou. Bom, pessoal, acabei de atualizar o Moodle lá para vocês. Todo mundo aqui está acessando o Moodle, né? O Eric estava deixando material lá também, né? Sim. Sim, né? Então tá bom. Se vocês, depois, né, quando vocês entrarem lá, vocês vão ver que tem lá um item de aulas síncronas gravadas, que é esse tipo de aula, né? Aula que a gente faz aqui síncrona, e a gente está fazendo essa gravação. Aí depois tem uma parte que está escrito aulas teóricas. Essas aulas, o gestão ambiental, né? Eu vou escrever aulas teóricas aqui. Essas aulas teóricas aqui são as aulas que vocês vão ter que assistir para a gente vir fazer essa aula, tá? Então, lá vão ter 10 aulas, 10 vídeos que vão estar no YouTube, lá vocês vão ter os links. Então, toda aula que a gente for, a partir da semana que vem, vocês assistam 2 aulas. Então, para a próxima semana, todo mundo assistir a aula 1 e a aula 2. Aí, para outra semana, aula 3 e aula 4, e assim por diante, tá? São 10 aulas, então a gente vai fazer isso durante 5 semanas aí, tá? Toda semana vocês assistem 2 aulas e a gente faz aqui um debate, né, vamos dizer assim, sobre os assuntos que vocês assistiram lá nessas aulas teóricas lá nos vídeos do YouTube, tá bom? E embaixo tem um item de material, está escrito lá material ISO 14001. Aqueles materiais eu comento na aula, tá? Algumas aulas eu falo, vocês vão ter o exemplo aí, vai estar no meu site, no Moodle, de procedimentos, etc. E aí os procedimentos estão lá para vocês baixarem, para vocês conseguirem acompanhar a aula usando esses procedimentos, é um material, vamos dizer, escrito, né? Para vocês acompanharem. E aí tem o slide da aula também, para vocês quiserem baixar. O slide que eu vou estar dando nessa aula teórica aí. Então, tem algumas coisas ali que vocês precisam usar, tá bom? Então, lá no Moodle tem bastante coisa agora, da minha parte. Então, para a semana que vem, todo mundo precisa assistir a aula 1 e a aula 2 para a gente poder discutir, tá bom? Bom, então, assim, dando sequência, né, há um pouco do que... Eu gosto da parte do Eric vir antes, a gente sempre fez o contrário. No semestre passado, por uma questão de logística, a gente precisou colocar o Eric antes das minhas aulas, e eu achei que funcionou melhor. O Eric deve ter trabalhado com vocês coisas que estão um pouco mais distantes da área ambiental, né? O Eric deve ter conversado com vocês coisas que estão muito ligadas à área de qualidade, né? De qualidade do produto. Que gestão de projetos, né? Umas coisas mais nesse sentido. Foi isso que ele trabalhou com vocês? Sim. Foi, né? Tá. Eu ia pedir, pessoal, para vocês, claro, né, quem puder deixar a câmera aberta, acho que é legal, e a participação, né, de vocês, porque, como eu já disse, matéria de pós-graduação não é uma matéria que é para ser tanto do professor falando, né, para ter a participação de vocês aí, né, como debatentes aí, né, nessa discussão. Então,
é legal que vocês consigam aí participar, falando, fazendo esse tipo de coisa, tá bom? Então, assim, o Eric deve ter trabalhado com vocês essas... né? Opa, eu caí? Ou estou falando? Vocês estão... Caiu. Para mim, caiu. Mas já voltei? Já voltei, né? Voltou. Isso aí. Então, tá bom. Como eu estava dizendo, né? O Eric deve ter, então, trabalhado com vocês e deve ter imaginado, vocês devem ter imaginado, pô, mas isso não tem nada a ver com a área ambiental, né? A gente está falando de qualidade. O pessoal aí, o Sérgio, o Celso, que eu lembro que são pessoas da área de administração, devem conhecer, né? Ter um pouco mais de proximidade, porque o Eric trouxe coisas que são da engenharia de produção, mas que estão aí no limiar, né? Junto com a administração, né? Empresarial e tal. Então, ele deve ter falado um pouco ou bastante para vocês sobre sistemáticas de gestão de qualidade. Nesse caso, especificamente, ele deve ter falado um pouco sobre ISO 9001, né? Ele falou com vocês sobre ISO 9000? Falou. Falou, né? Ele explicou a ISO 9001. O que a gente vai fazer agora, né? A gente vai agora introduzir essa parte de qualidade, a questão ambiental, tá? E um pouco da ideia disso é trazer como é que funciona a gestão ambiental no mundo real, vamos dizer assim, tá? A gente tem muitos livros de gestão ambiental aí, mas, em geral, eles são livros muito teóricos sobre gestão, eles dão ideias muito mais... muito teóricas mesmo, né? Muito de filosóficas sobre o assunto, né? Mas, efetivamente, o que a gente tem de prática em gestão ambiental no mundo são sistemas que respeitam aí, ou respeitam as normas de gestão ambiental, ou usam a norma de gestão ambiental como o seu referencial, mesmo que não seja, no caso, para uma certificação, como é o caso da 9001 e como é o caso da ISO 14, que é o que a gente vai trabalhar mais aqui na nossa disciplina. A ISO 14, então, ela é a ferramenta de gestão que a gente tinha na 9001. A 9001 é uma ferramenta de gestão voltada à qualidade do produto, né? Então, eu tenho lá uma produção e eu quero que meu produto ele tenha uma qualidade específica, né? Ou uma padronização no seu processo de fabricação, tá? Então, a 9001 ela vai permitir que a gente crie uma sistemática, né? Uma cama aí de gestão, onde a gente tem uma sistemática desenvolvida, onde todos os funcionários entendam, conheçam a sistemática, para que eu tenha um produto de qualidade e um produto que seja padronizado, né? E por que a importância de eu ter um produto padronizado? Vocês devem conhecer, todo mundo aqui deve conhecer, né? Produtos que sejam não conformes ou fora do padrão de qualidade, que normalmente a gente tem o famoso outlet, né? O outlet, em geral, é que a gente conhece muito outlet de roupa, mas que são roupas fora de estação, né? Mas para as outras coisas, em geral, os outlets são produtos que não passaram na inspeção de qualidade, tá? Ou lotes inteiros que não passaram inspeção de qualidade. E a gente tem de todo tipo isso, né? Produtos que não fazem parte de produtos que foram aprovados, né? Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho costume, há muitos anos, de comprar num site, não sei quem conhece, né? Não é nem fazendo propaganda, é só o exemplo mesmo, um site chamado Compra Certa, né? Compra Certa, antigamente, é um site da Whirlpool. Quem conhece a Whirlpool é a fabricante da Brastemp, da Consul, da KitchenAid,
várias dessas empresas de eletrônico, eletrodomésticos, né? O mais famoso aí é a Brastemp. E ela tinha um site que ela só vendia produtos para os seus próprios funcionários. E eram tudo produto fora de conformidade. Então, produtos, né, quando você via lá no site, eles eram escritos produtos com defeitos estéticos, não aparentes e com qualidade mecânica normal. Ou seja, eram produtos que tinham algum padrão de estética que foi perdido. Então, de repente, ele tem um risco, ou o corte dele foi feito mal feito, ou muitos produtos que a gente chama de produtos que têm problema de logística, né? Por exemplo, o cara vai levar o produto no caminhão, aí você tem, são produtos de sinistro, que a gente chama que são produtos que, sei lá, o caminhão sofreu algum problema no caminho, bateu, ou o produto, estava descendo o produto, esse produto tombou e rasgou a caixa, né? Aí você fala, pô, mas isso não era muito mais fácil o cara trocar a caixa? Não, numa empresa não é mais fácil trocar a caixa. O tempo que você demora para trocar uma caixa, você fabrica 50 produtos. Então, para a empresa, não vale a pena voltar um produto, mesmo que seja, por mais besta que seja o defeito, vamos dizer assim, que seja um defeito na caixa, você não vale a pena voltar esse produto para a produção, né? Vale muito mais a pena você colocar ele numa venda separada com um desconto, porque a caixa tá com um defeito, né? E a Brastemp, ela tinha um site que vendia isso para funcionários e não tinha limite de compra. E eu tinha um amigo que é engenheiro da Brastemp e eu mobilei 2 casas comprando com ele isso, né? E esse site foi aberto ao público, chama Compra Certa. E para quem acompanha lá no Compra Certa, na minha casa, que todos os eletrodomésticos foram comprados nisso. De repente, você está lá no site, você entra lá, tem um produto outlet, lá uma geladeira que tem um defeito estético. Você não sabe qual é, mas ela aparece lá com 25% de desconto. Claro, é um produto fora do padrão. E aí você vai lá e compra esse produto, e eu nunca achei um defeito, né? Eu nunca entendi o defeito. Só um dos produtos que eu entendi, porque ele veio sem caixa. Ele veio com um plástico envolvendo ele, e que não é o normal, né? Ele viria numa caixa e ele veio sem caixa, então provavelmente ele teve um sinistro aí que rasgou a caixa e ele foi para ser vendido como outlet. A ISO 9001, ela serve exatamente para isso, né? A ISO 9001, ela serve para olhar os padrões de qualidade e falar, ó, isso aqui está em qualidade plena e a gente pode comercializar. Isso quando eu falo de um comércio que a gente tem de empresa para consumidor, que isso para a gente, como consumidor, isso é bastante interessante, né? A gente analisar isso, a gente vai ver o padrão de qualidade. Assim como se a gente for num lugar e aí a gente não tem um produto fora de qualidade, mas é um produto que tem a similaridade do outlet, que é produto de mostruário. Você não vai pagar no mostruário o mesmo valor que você paga num produto novo que está na caixa. Aquele mostruário estava ali, as pessoas usaram como exemplo, analisaram, ficou exposto ao tempo. Então, eu não vou pagar a mesma coisa num produto novo do que eu pagaria num produto que ficou como mostruário, né? E a ISO 9000, ela vem para fazer isso nessa relação. Agora, a ISO 9000 ela é muito mais importante numa outra relação, que não é a relação produtor-consumidor. Ela é muito mais importante na relação empresa-empresa. O que eu quero dizer com empresa-empresa? O setor mais importante, mais interessante da gente pensar sobre a ótica de sistemas de qualidade é o setor automotivo. Né? O setor automotivo ele é um setor onde a gente tem um nome muito característico, né? A gente não tem o nome de fábrica de carro. Qual que é o nome que a gente usa para fábrica de carro? Qual é o nome? Montadora. Montadora, exatamente. Por que é a montadora e não é a fábrica de carro? Porque a montadora, ela monta o carro, né? Ela não fabrica o carro. Eu fui engenheiro de meio ambiente, né? Implantava sistema de gestão numa empresa chamada Sempre Toshiba. Não sei quem vocês conhecem, Sempre Toshiba, hoje não chama mais Sempre Toshiba, agora ela chama Sempre TCL.
Mas na época era uma joint venture da Sempre com a Toshiba, né? E ela fabricava produtos eletrônicos. Só que é o seguinte, aí você fala, nossa, produtos eletrônicos, né? O Brasil não tem fábrica, quer dizer, o Brasil não tem fábrica, não. O Brasil não tem nem empresa que projeta semicondutor. Semicondutor a parte mais importante de um eletrônico que vai fazer o processo eletrônico mesmo, né? Então, o Brasil, a primeira empresa de projeto de semicondutores, foi na época que eu trabalhava na Sempre Toshiba, foi a Sempre Toshiba Design House, que foi uma empresa criada para começar a projetar semicondutor. Então, se o Brasil nem projeta semicondutor, imagina fabricar semicondutor. A fabricação de semicondutores é feita em pouquíssimos países do mundo. O grande fabricante de semicondutor do mundo, como o grande fabricante de tudo no mundo, é a China, né? Então, a Sempre Toshiba ela não era uma fábrica de televisão, uma fábrica de notebooks, até porque ela não fabrica semicondutor. Ela era uma montadora. Você vê o kit pronto da China, do Japão, né? No caso dos produtos Toshiba, quer dizer, vinha da China também, porque até os produtos japoneses são fabricados na China, mas vinha e o pessoal montava, né? E uma montadora de carro, ela faz isso, né? Só que, imagina, num carro vão quantas milhares de peças, né? Vão milhares de peças num carro. E, possivelmente, grande parte dessas peças são fabricadas por produtores diferentes. Só que tem uma coisa interessante. O meu cunhado, eu estava conversando com ele esse final de semana. Ele trabalha numa empresa chamada Bosch, uma empresa alemã, né? E pouca gente conhece a Bosch, né? Você fala, você conhece a Bosch? Algumas pessoas conhecem, principalmente aquelas pessoas que conhecem ferramenta, né? Máquina furadeira, etc. Só que o grande motor da Bosch, vamos dizer assim, o que ela ganha muito dinheiro no mundo, é fabricando peça de carro. E grande parte dos carros usam uma infinidade de produtos da Bosch. E por que eu estou dizendo isso? Porque para o fabricante de carro, ou para o consumidor, se quebrar o pistão do seu carro, você não faz a menor ideia de quem fabrica pistão no Brasil. Provavelmente, né? Raro a pessoa que sabe os fabricantes de pistão. A gente tem alguns fabricantes de pistão muito famosos no Brasil, mas eles são famosos entre mecânicos, né? Pessoas que conhecem. Você não. Então, a gente não. Eu não sei quem que é o fabricante de pistão do meu carro. Mas se meu carro tiver um problema no pistão, e, por exemplo, não tiver solução, eu não vou falar, nossa, pessoal, a Mali Metal Leve, que é uma das fabricantes de pistão, tem um pistão horrível, assim, não comprem carros com pistão Mali. Você não vai chegar na loja de carro e perguntar qual que é o pistão do carro. Então, o que acontece quando eu tenho um problema no pistão do meu carro e isso me afeta? Para mim, o que afeta é o nome do carro. É a Fiat, é a Honda, é a Ford, é a Chevrolet. E como que a produção de carro, então, faz com que o seu produto tenha qualidade? Ele exige, né, para a sua cadeia produtiva, qualidade na fabricação do produto. Então, assim, o porquê que a gente estava falando sobre padronização na ISO 9000? Porque, gente, se o pistão tem que ter 7,8 milímetros, não, mais, né, sei lá, 78 milímetros de diâmetro, não adianta ele ter 79, porque não vai passar no motor. Não adianta ele ter 77, porque vai sobrar. Então, assim, o padrão de fabricação tem que ser perfeito, porque senão eu vou ter um problema no meu carro, e aí possivelmente, se for descoberto, eu vou ter um negócio que a gente conhece muito bem, chamado recall, né? Eu vou ter que levar meu carro lá para trocar um negócio porque veio com um problema de fábrica. E isso, para algumas empresas, quer dizer, para todas as empresas, é um prejuízo enorme, gigantesco, porque recall, você não tem, o consumidor não tem custo. Quem paga por tudo isso é o fabricante de carro, fora o nome que a sua marca perde, né? E o que a gente está fazendo quando a gente pega
esse sistema de qualidade de produto, que é muito claro para a gente como funciona o sistema de qualidade de produto, porque o produto para a gente é muito tangível, né? A gente entende a qualidade do produto ali. Por exemplo, uma coisa que a ISO 9001 fez, que todo mundo conhece, que mesmo as empresas que não estão certificadas em 9001 usam, é um negócio chamado Sistema de Atendimento ao Consumidor, SAC. Aposto que todo mundo aqui conhece SAC, já ligou, já precisou de SAC um dia. O SAC, ele é um item da norma ISO 9001, e é um item que está em todas as normas, seja a norma de qualidade de produto, que é a 9001, seja na qualidade ambiental, que é a ISO 14001, que é a norma que a gente vai estudar, seja na ISO 45000, que é a ISO de segurança do trabalho e de saúde do trabalhador, que são as 3 normas certificáveis pela ISO. 914445, que era a antiga 18, agora é 45001, e a ISO TS. ISO TS é a ISO do setor automotivo, que é a ISO 9001 mais 2 itens, tá? Então, a ISO setor automotivo é tão importante que ela tem uma norma própria para todo mundo que fabrica para o setor automotivo. Isso é uma coisa, gente, que move mercado, tá? As empresas, elas têm uma importância em sistemas de gestão tão grande, mas tão grande, que ela fale em empresa e faz com que empresas cresçam absurdamente. Você deixar de cumprir um sistema de gestão, você perder um certificado, em muitos casos, para muitas empresas de alguns setores, pode significar falência. Por quê? Porque ela perde todos os seus clientes. E isso é uma coisa que está acontecendo bastante com a 14. A 14, ela é uma norma, só que a gente não vai ver ela na qualidade do produto, né? No tamanho do meu produto, se ele está funcionando, se ele tem durabilidade. Isso vai estar ligado a impactos ambientais do processo produtivo, de toda a cadeia do processo produtivo. Hoje, muitas empresas fazem esse tipo de cobrança. Ou você tem ISO 14001, ou eu não compro de você. Quando eu trabalhava na Sentoshiba, para a gente dar uma clareada nesse processo, a gente tinha muita cobrança dos bancos. Então, sempre chegava para a gente lá na empresa, na área de meio ambiente, para a gente preencher formulário de qualidade ambiental de produção dos bancos. Mas por que o banco? Porque o banco usa computador. E a Sentoshiba era uma grande fabricante de computador. Para a gente ter ideia, o Banco Bradesco, por exemplo, todos os computadores de todos os Bradescos do Brasil são Sentoshiba. Então, assim, é um cliente que a Sentoshiba não pode perder, né? Ela pode me perder, talvez, como cliente, por algum motivo. Ela não quer, mas ela me perder, né, faz parte do processo. Agora, ela perder um cliente como o Bradesco, que compra milhares de máquinas todos os anos, é muito difícil. E aí, eu fui contratado na Sentoshiba exatamente por conta disso, porque eles precisavam certificar a fábrica de computadores, que era uma fábrica em Salvador, de computadores, né? Porque o Bradesco falou assim, ó, a partir de agora eu não compro mais computador se não tiver certificação ISO 14. Então, a empresa faz o quê? Ó, corre atrás. Agora, a gente precisa implantar um sistema de gestão ambiental. Por quê? Porque o mercado está me exigindo que a minha produção de computadores, ela tenha o mínimo de impacto possível. E isso, pessoal, é uma coisa muito interessante, porque isso é um processo de cadeia, que é o que eu estava falando sobre a 9001, que aconteceu já no setor automotivo. No setor automotivo, a montadora, ela cobra toda a sua cadeia produtiva que eles tenham ISO TS, né? ISO TS é a mesma que a 9001, só tem umas diferencinhas, né? Então, por exemplo, um dos grandes fornecedores aqui em Poços de Caldas, a gente tem uma fábrica que é um grande fornecedor do setor automotivo, que é a ThyssenKrupp. A ThyssenKrupp, a gente conhece ela porque é um produto que a gente vê, que é um elevador, né? Elevador ThyssenKrupp. Mas a ThyssenKrupp é um grande fabricante de cabeçote de motor. Aqui em Poços fabrica cabeçote de motor, né? E aí, o que faz? A ThyssenKrupp vende para a montadora. Então, o cabeçote de motor dela tem que estar perfeito, tem que ter certificação. Só que a ThyssenKrupp, ela tem uma empresa que fornece para ela. Aí, o que ela faz? Ó, eu vou exigir dele
que tenha ISO-TS, porque eu tenho que garantir a qualidade do meu produto, e como eu vou garantir a qualidade do meu produto? Cobrando o sistema de gestão do que está abaixo de mim. Essa empresa que fornece para a ThyssenKrupp tem um fornecedor, e esse fornecedor também é cobrado de ter ISO-TS, e assim por diante, até eu ter um momento onde a minha cadeia produtiva inteira é certificada. E isso, no setor automotivo, que é o setor que começou com sistemas de qualidade, né, lá no toyotismo, né, no final da Segunda Guerra, na reconstrução do Japão na Segunda Guerra, é uma coisa que já está consolidada. Só que isso tem aparecido cada vez mais e tem sido cada vez mais interessante acompanhar esse processo. Eu trabalho com isso há uns 15 anos, como isso já tem se difundido na cadeia produtiva em geral, relacionada ao meio ambiente. Hoje, a maioria das grandes empresas cobram que os seus fornecedores tenham ISO 14. Eu falei para vocês do caso do banco, né? Bom, o banco cobra das fabricantes de computador, como eu estava dizendo, que eles tenham certificação para vender computador. E isso eu vivi isso muito tempo. E existem empresas que iam mais além ainda, na época da Semi Toshiba, que eles compravam um computador que a gente chamava de linha verde. Linha verde eram computadores que tinham... A 14001 era básico para a linha verde, né? A linha verde tinha certificação STAR, certificação ROS, são várias certificações ambientais que existem de produtos eletrônicos, especificamente, tá? Onde, por exemplo, eu não posso ter nenhum produto na certificação ROS, nenhum produto que seja tóxico na minha fabricação. A certificação STAR é uma certificação que eu garanto o mínimo de consumo de energia elétrica durante o processo de utilização. E aí você fala, tá, mas qual que é a diferença desse computador? Bom, a diferença com um computador com as mesmas características de linha normal custa R$3.000, o computador igual de linha verde custa 8. Aí você fala, mas então existe empresa que paga 8 em vez de pagar 3? Existe, e são várias. Várias empresas. O cara, quando ele lança, né, ou quando ele faz a cotação, ele já coloca que computador de linha verde. Se você mandar um computador de linha normal, você nem concorre, porque essas empresas grandes também têm um sistema de concorrência, muito semelhante ao que a gente tem como licitação. Só que ele não compra o menor preço, ele compra o melhor custo-benefício daquilo que ele quer, né? Então, se ele quer um computador de linha verde, não adianta você vir para ele e falar assim, eu tenho um computador muito bom aqui, é a mesma coisa que você está comprando, só que não é linha verde, e custa 3 vezes mais barato. Ele fala, não, eu sei disso. Eu compro linha verde, por quê? Porque esse é um processo que eu tenho internamente de melhorar o meu sistema, a minha qualidade ambiental da produção. E isso, para um banco, faz muito sentido, né? Porque o que um banco gasta, o que um banco tem de impacto ambiental? Isso é um conceito que a gente vai ter que começar a entender. Que vocês acham que quem tem um impacto ambiental mais grave? Um banco, vamos dar nome, né? O Banco Itaú ou a Petrobras? Quem tem poder de impacto ambiental mais severo? Acho que é a Petrobras, né? Petrobras, né? Claro. Petrobras está com uma plataforma de petróleo, ela derrama petróleo no mar, meu amigo, acabou, né? O nome da Petrobras vai no chão, a ação da bolsa cai, tudo isso por conta de problemas ambientais. Os grandes problemas ambientais da humanidade, os grandes históricos que criaram as grandes disciplinas de meio ambiente no mundo, são problemas da indústria petroleira, né? A gente tem um bastante interessante, eu não sei aqui quem é engenheiro ambiental, mas quem é engenheiro ambiental estuda isso, chamado economia ambiental. Economia ambiental é um processo de valoração, né? O que é um processo de valoração? Quanto que custa uma baleia? Eu sei lá quanto custa uma baleia, né? Ninguém compra baleia, né? Ou compra baleia carne, né? Mas quanto custa uma baleia viva?
Quanto custa um mico-leão em extinção? Quanto custa uma área aqui que a gente tem poços de campos de altitude? Não tem preço, né? Você não tem preço na natureza. Você não precifica um negócio que nasceu ali, é um processo natural. E aí, a economia ambiental é o órgão, a parte da ciência aí, né, econômica, que tenta dar valor ao meio ambiente. Então, ele tem um processo de valoração. Né? Como é que eu dou valor ao meio ambiente? Como é que eu falo quanto que custa um lobo? Quanto é que custa... E aí, isso surgiu, a economia ambiental, bastante interessante, surgiu no famoso acidente de Exxon Valdez. Todo mundo conhece o acidente de Exxon Valdez aqui? Alguém não conhece Exxon Valdez? Exxon Valdez foi um acidente que aconteceu. Exxon do Rockefeller, né? Uma empresa que aqui no Brasil é chamada de Esso, uma empresa petroleira americana, antiga, muito antiga. E o Exxon Valdez foi um navio petroleiro cheio de petróleo que bateu no Alasca e derramou uma quantidade infinita de petróleo e matou um monte de bicho. Matou pinguim, extinguiu um pedaço da fauna lá no Alasca na época. E aí o pessoal chegou e falou assim, tá bom, agora a gente tem que dar uma multa para Exxon, né, no caso. E falou assim, mas quanto que é a multa? Ah, não, ele matou, sei lá, 5 mil pinguim, não sei quantos mil aves, não sei quanto, tartaruga, sei lá o que matou. Então, cara, tá, mas quanto que vale o pinguim? Bom, não sei. Então, a gente vai ter que criar um método para a gente valorar o meio ambiente, né? Então, o setor petroleiro, ele é um dos grandes responsáveis aí por a gente ter algumas ferramentas ambientais. E só para concluir, não ficar curiosidade, os americanos na época fizeram o quê? Um negócio chamado predisposição a pagar, né? E eles começaram a entrevistar a comunidade americana e falar assim, ó, é o seguinte, nós estamos fazendo uma campanha para recuperar o Alasca e nós vamos começar a debitar da conta das pessoas que querem contribuir um valor para ajudar a pagar a recuperação do Alasca. Quanto você está disposto a contribuir? A pessoa falava, eu posso dar $150 por mês. Então tá bom, então a gente vai começar a debitar da sua conta $150 por mês a partir do próximo mês para pagar o Alasca. E fizeram isso entrevistando milhões de pessoas nos Estados Unidos. Só que eles não iam cobrar, certo? Só que eles falavam para a pessoa que iriam cobrar, para a pessoa não dar um chute de um valor absurdo. Eu pago $5 mil por mês, a pessoa nem ganha isso. E aí depois eles pegaram a média de preço que os americanos pagariam por mês, então pegaram todo mundo lá que foi entrevistado, dividiram pelo número de pessoas, falaram, o americano médio aqui paga $70 por mês para recuperar o Alasca. Quantos milhões de habitantes tem nos Estados Unidos? 350 milhões. 350 milhões vezes 70, esse é o valor da multa que a gente vai cobrar da ESSO. Então, foi a primeira forma de você atribuir valor ao meio ambiente. Quanto que as pessoas pagariam pelo meio ambiente? É como se uma pessoa chegar para você e falar assim, nós estamos querendo recuperar aí os mico-leão dourado que estão acabando no Brasil, quanto que você pagaria por mês para um projeto, e você vai ter que pagar, vai chegar o boleto na sua casa no mês que vem, para recuperar o mico-leão. E aí você fala, não, eu pago 50 por mês. E aí pega a média do que as pessoas falaram, multiplica pela quantidade de pessoas e dá de multa para uma empresa, porque realmente é muito difícil, né? E aí, voltando à Petrobras, os grandes acidentes do mundo, os grandes problemas ambientais da história foram causados por empresas petroleiras. Grandes, os maiores impactos ambientais do mundo. Hoje a gente tem aqui no Brasil grandes impactos ambientais causados também por minerações, né? Que são os dois grandes impactantes aí, as duas áreas grandes de indústria que impactam o mundo. Então, outras também impactam, claro, mas eu estou falando dos grandes acidentes que existem aí no mundo, tá? Então, obviamente, que a Petrobras,
quando ela derrama petróleo no mar, a quantidade de animal que ela vai matar, a quantidade de problema que ela vai causar para o ecossistema é gigantesco. E o banco? O banco usa papel. Bom, tipo, o papel do banco, né, usar para folha de papel, não chega nem perto do impacto que a Petrobras tem. Aí a pergunta é, bom, se o banco não causa tanto impacto, então o banco precisa ter gestão ambiental? Mas perto do que a Petrobras faz, perto do que a Vale pode causar de impacto, perto de Brumadinho, o que é gastar energia e papel para o banco? É nada em termos de impacto. E aí? Então, se ela não causa impacto, ou melhor, se ela causa um impacto tão baixo perto de uma petroleira, ou tão baixo perto de uma mineradora, faz sentido eu ter sistema de gestão ambiental numa empresa onde a sua operação não causa tantos impactos ambientais? Faz sentido? O que vocês acham? Desculpa, pode falar. Eu ia dizer o seguinte, só se for na questão da análise de projetos que eles vão financiar. Então, quer dizer, o banco fazer uma análise e assim, vou fazer um projeto aqui de construção de uma indústria de cimento. E aí fazer uma análise se esse financiamento que eles vão conceder uma análise desse tipo de projeto. Talvez não da operação do banco em si, né? Imagino eu. Ana Eu ia comentar que eu acho que algumas empresas, eu suponho que devem pensar que a intenção é continuar causando um baixo impacto sempre, né? Porque toda essa questão de impacto ambiental é um trabalho de formiga, né? Então, você causar o menor impacto possível sempre é melhor para sua empresa. Você fica muito melhor, você pode financiar investimentos melhores se você tiver uma boa visão para os outros. Mais alguém tem alguma opinião sobre isso? Eu vou dar um exemplo de uma empresa que eu trabalhei, que eu dava consultoria, na verdade. Eu dei consultoria há muitos anos para a Sabesp. Todo mundo conhece a Sabesp? Sabesp é a empresa de saneamento básico do estado de São Paulo, né? Pública. Não do estado inteiro, mas de 300 municípios, 200 e poucos municípios em São Paulo. E a gente implantava ISO 14001, exatamente esse sistema de gestão, né, ambiental. E a gente implantava esse sistema de gestão ambiental numa estação de tratamento de esgoto. Aí nós vamos falar o seguinte, uma estação de tratamento de esgoto é impactante, né? É impactante porque a gente está falando de esgoto. Não, mas a gente está falando da solução do problema do esgoto. Porque o esgoto, quem causa somos nós. A estação de tratamento de esgoto, ela pega o esgoto que vem da cidade, trata, limpa e devolve para o rio, certo? Então, ela não é um problema ambiental, ela é uma solução ambiental. E dentro dessa solução ambiental, a gente implantava sistema de gestão ambiental. Para quê? Mas ela é uma solução ambiental? Ela tem um grande impacto ambiental positivo, que ela está pegando um esgoto que vem com uma carga orgânica de 350 miligramas por litro de demanda bioquímica de oxigênio, de DBO, e está devolvendo para o rio com uma carga orgânica de 20. Ou seja, meu rio vai ficar muito mais limpo. E eu vou implantar sistema de gestão ambiental num lugar que já tem uma qualidade, já tem uma atitude ambiental de benefício ambiental? Sim. Tá? Então a pergunta é, o banco tem que ter sistema de gestão ambiental porque perto da Petrobras ele não causa impacto? Tem, todo mundo tem que ter. E para o sistema de gestão ambiental, para ISO 14001, o interessante é que você não se compara a ninguém. Você se compara a você. O que é o seu pior problema ambiental? O que são os seus maiores impactos ambientais? Então o Itaú vai fazer um levantamento lá. Meus piores impactos ambientais são
consumo de eletrônico, consumo de energia elétrica, financiamento de projetos, como o Celso falou, financiamento de projetos que tenham problemas ambientais, consumo de papel. Então, esses são meus principais problemas ambientais, vamos supor, esses 4. Eu vou tomar ação para resolver e para minimizar o impacto ambiental desses 4. Ah, mas a Petrobras derrama petróleo no mar. Eu não estou falando da Petrobras. Para a Petrobras, papel não está na escala de importância de impacto ambiental. Para ela, o impacto importante é proteção de duto, derramamento de petróleo no mar, contaminação da área em torno de uma refinaria. Ah, mas e papel? Papel para ela, pessoal, na escala de problema, é o menor dos problemas. Só que isso é para ela. Para o banco, o papel é um puta problema. Mas eu não estou comparando Petrobras com banco. O banco resolve os problemas dele. A Petrobras resolve os problemas dela. Todo mundo resolvendo o seu próprio problema ambiental, a gente vai ter uma minimização de impacto ambiental enorme. Então, a ISO 14001 ela é feita para todo tipo de empresa e de qualquer tamanho. Qualquer empresa de qualquer tamanho pode ter um sistema de gestão ambiental implantado. Eu posso ter um escritório de advocacia com 2 advogados, certificado em 14. Não faz sentido, tá? Nesse caso específico, mas eu posso. Tá? Por quê? Porque a ISO é feita para todo mundo. Então, a ISO é feita desde esse escritório de advocacia até para uma petroleira com 200 mil funcionários. Então, a ISO, por conta disso, quando a gente começar a estudar a ISO, vocês vão ver que ela é genérica. E ela não tem padrão de qualidade. Como eu falei para vocês, a ISO não pode falar reciclagem de papel não é problema. Não, porque não é problema para alguns. Quer dizer, é problema para alguns, só que ele é um problema que não está na ordem de escolha, né? Não é um dos principais problemas. Só que para outro é o principal. Então a ISO ela não fornece sistemática de mensuração de o que é mais e o que é menos. Quem decide isso é a empresa. E para isso, no sistema de gestão ambiental, a gente tem um negócio chamado levantamento de aspectos e impactos ambientais. Eu vou pegar a operação de uma empresa e vou levantar todos os possíveis impactos ambientais possíveis dessa empresa causar. E aí eu vou estabelecer uma metodologia para colocar uma ordem de prioridade nisso, qual é o mais importante, o segundo mais importante, o terceiro mais importante, para que eu consiga tratar esses problemas ambientais. Não interessa qual seja. Ok? Então, para o banco, comprar um computador que não tenha impacto ambiental, para ele, é a grande ação ambiental que ele pode ter. Por quê? Porque isso é o problema que ele vai ter. Se eu pegar o LAIA de um banco, levantamento de aspecto do impacto ambiental, né, a sigla é LAIA, eu vou lá ter lá em cima, nas prioridades, essas 4 prioridades que eu falei para vocês, por exemplo. Então ele vai ter que resolver problema. Compra de eletroeletrônico. Pessoal, é o seguinte, compra de eletroeletrônico tem que ser computador de linha verde. E vou falar para vocês, a Petrobras também, a Vale também. Tá? A Vale compra computador de linha verde, a Petrobras compra computador de linha verde, os bancos compram computador de linha verde. Por quê? Porque essa é uma ação importante para o banco. O banco tem um monte de ação, pessoal, de sistema de gestão de qualidade ambiental, que às vezes a gente nem percebe. Pegando o exemplo do Itaú aí, né? O Itaú, recentemente, a propaganda dele era Itaú, o banco mais sustentável do Brasil. A propaganda do Itaú só falava isso. Itaú, o banco mais sustentável do Brasil. E aí, o Itaú faz algumas coisas que a gente, muitas vezes, não sei se vocês já perceberam isso, mas é uma ação ambiental que está dentro do sistema de gestão ambiental do banco, que é deixar umas bicicletas para você ir lá e cadastrar, andar de bicicleta para evitar que você use transporte de motor a combustão. Aí você fala, nossa, mas
Essa é uma ação do banco? E custa caro pra caramba para o banco fazer isso. Ele tem que manter a bicicleta elétrica, que é caro. Ele tem risco de perder, de roubar, de quebrar, ele tem que consertar. E ele faz isso de maneira, muitas vezes, gratuita. Ah, mas ele faz isso para aparecer. Não, ele faz isso também para aparecer. Mas também é uma ação que está dentro do sistema de gestão deles. Porque chega uma hora, pessoal, que para quem tem um sistema de gestão ambiental pouco complexo, com impactos muito, muito fáceis de você resolver, como é o problema do banco, eu preciso resolver o problema dos computadores, como o computador de linha verde. Resolveu. O computador de linha verde não tem produto tóxico, consome menos energia, tem ISO 14001, a fabricação dele quase não tem impacto ambiental, eu tenho tudo possível ali. Resolvi esse problema. Eu tenho que reduzir o número de papel. A maioria dos bancos tem trabalhado com isso, né? Emitir boleto, fala para você não imprimir o boleto, para você usar de boleto eletrônico. Então, quase que transferindo, né, os bancos para as agências eletrônicas. Mas isso para o banco é diminuição de custo. Também. Mas também é diminuição de problemas ambientais, né? E aí chega uma hora que para o banco, pessoal, começa a acabar as possibilidades. E a norma, todas as normas da ISO, tem um negócio chamado melhoria contínua. Você sempre tem que ser melhor do que o ciclo anterior. Você sempre tem que ter alguma coisa nova, alguma coisa que você está melhorando do que era o seu sistema passado. Então, o banco começa a fazer isso. Então, como é que a gente pode, então, levar uma ação que vai ter uma melhora para a sociedade? Então, vamos pôr as bicicletas. Então, vamos fazer uma outra coisa. Então, isso, vamos cobrar do nosso fornecedor, como foi o caso, né? Então, vamos exigir que o nosso fornecedor tenha produto de linha verde. Por exemplo, não tem uma madeira de imóvel dentro do banco que não tenha certificado FSC. FSC é uma certificação de madeira. Não tem não entra no banco um móvel de madeira que não tenha certificado aquela madeira de reflorestamento. Não é madeira de corte ilegal. Por quê? Porque o cara não pode permitir que no banco dele entre uma madeira de corte ilegal de madeira. Isso aí, para ele, é um puta problema ambiental. Ele não pode permitir isso. Na Petrobras, acontece isso. Eu conheço um cara que prestava serviço para a Petrobras. É uma história bem interessante. Ele foi fazer ele tinha uma empresa de solda. E ele tinha que soldar, ele tinha que fazer uma solda de tanques. Aí, beleza, ele foi lá fazer a obra da solda de tanques e tal. E lá onde ele ia fazer a obra, não tinha energia elétrica, né? No lugar da planta, não tinha energia elétrica, a planta ia até um lugar. Então, ele tinha que fazer o quê? Pegar a energia elétrica de onde tinha e levar até o lugar onde ele ia fazer o trabalho dele. Então, o que ele foi? Falou, leva os postinhos, você já deve ter visto em obra isso, o pessoal faz uns postinhos de madeira só para deixar o fio passando por cima, né? Para não ficar o fio no chão. Aí chegou o caminhão dele com os postinhos de madeira, na entrada da refinaria da Petrobras. O pessoal da entrada da refinaria da Petrobras parou o caminhão e falou assim, certificado da madeira. Era poste e ancoragem, a madeira que fica embaixo das máquinas para ancorar elas, né? Para nivelar. O cara falou, não, mas essa madeira não é da obra. Essa madeira é só do poste e da ancoragem. O cara falou, tudo bem, certificado da madeira. Não entra madeira dentro da refinaria madeira sem certificação de qualidade de certificação de origem ambiental. O cara voltou com o poste embora, porque o poste dele não tinha. Era madeira, para ele era uma madeira besta, porque era uma madeira que não era madeira que ia ficar na obra. Era só para ser usada durante a obra, para passar o fio e para ancorar a máquina. O cara falou, não entra madeira, você volta com poste de madeira certificada. Aí você fala, mas o que isso resolve de impacto ambiental? Resolve porque isso é um negócio que a norma tem, chamado influenciar a cadeia. Eu tenho uma proposta ambiental e eu vou influenciar a minha cadeia para que faça o mesmo. E como é que eu influencio a minha cadeia? Eu passo a cobrar. Esse mesmo cara, um dia ele me mostrou a lista, né? Porque quando você vai fazer um serviço para uma empresa dessa, como a Petrobras, você tem o manual de prestação de serviço, né?
como é que o seu serviço tem que ser feito, o que espera daquele projeto, todos os requisitos daquele projeto. E ele mostrou o requisito ambiental. E o requisito ambiental era pelo menos 10 vezes mais do que o requisito de projeto. Qualquer carro, né? Qualquer carro, a diesel na Petrobras, uma caixa de alumínio com terra dentro. A hora que você estaciona o carro, você tem que pôr embaixo do tanque. Porque se pingar gasolina do tanque, pinga dentro dessa caixa e não contamina o solo. Assim, tudo que vocês pensarem de resolver ou de minimizar impacto ambiental, a Petrobras cobra das empresas que fornecem serviço para ela. Por quê? Porque eles têm um histórico de problema ambiental, como eu falei, do Exxon Valdez, tudo, que assim, qualquer coisa para esses caras hoje é problema. Então, assim, não vai prestar o serviço. Eu pago o serviço. Eu pago por tudo que for preciso, né? Esse cara até falava que tinha obra que a Petrobras exigia por conta de saúde do trabalhador, 2 helicópteros. Falava, por que 2 helicópteros? Porque se uma pessoa passar mal e levar essa pessoa, tem que ter outro helicóptero aqui, porque vai que outra passa mal. Então tinha que ter 2 helicópteros, um em terra e um embarcado. Quando esse fosse para a terra, esse vinha para a embarcação. E eles trocavam. Então, assim, o nível de exigência, né, hoje, de meio ambiente, essas coisas, de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, essas normas, em muitas empresas, é uma coisa altíssima. E isso por conta dessa sistemática de gestão. A sistemática de gestão faz com que a gente tenha que cobrar o próximo. Porque é o seguinte, eu tenho que fazer um sistema de gestão ambiental, eu tenho que melhorar o meu sistema. Chega uma hora que eu não tenho como melhorar muito. O que eu começo a fazer? Começo a cobrar do cara que serve para mim. Ó, seguinte, para você me fornecer, você tem que fazer um monte de coisa agora, senão eu não pego mais. Nem adianta prestar serviço para mim. Ah, vai ficar mais caro. Tudo bem, eu pago pelo mais caro. Porque esse pagar pelo mais caro significa melhorar a qualidade ambiental do meu produto, do meu serviço, né? E a norma sempre traz serviços, produtos que eu vou ter que fazer. Então, todas as coisas que a minha empresa, é possível da minha empresa prestar, né? Seja um serviço, seja um produto, seja qualquer coisa, eu tenho que ter qualidade ambiental, tá? Então, a ISO 14001, que é essa ISO que a gente está tratando, ela vem falar sobre isso. Como é que eu faço para ter uma sistemática de gestão ambiental dentro de uma empresa? Como é que eu faço para garantir a qualidade ambiental de produção de uma empresa? E a ISO vai fazer isso, assim como o Eric falou para vocês, lá de como eu mantenho a qualidade do meu produto, agora, que aí faz mais sentido para a gente, uma disciplina de gestão ambiental, como é que eu faço para garantir isso dentro de uma empresa, só que sob a ótica ambiental. E aí é diferente, né? A consciência é diferente, porque na 9 eu quero a qualidade do produto. Eu tenho um alvo muito claro, que é o meu produto, né? É o meu lote de produto fabricado, que tem um mouse. Na ambiental, eu quero a qualidade do meio ambiente. Então, o meu nível de monitoramento, etc., é diferente. Quando eu quero a qualidade de um produto, o que eu faço? Eu vou determinar lá que 5% de todos os produtos fabricados eu vou retirar para fazer análise, para ver se eles estão dentro da qualidade. E aí, se eu descobrir que algum não está dentro da qualidade, eu vou olhar o lote inteiro dele, ver se tem outros produtos fora de qualidade. Se foi um caso aleatório, que eu peguei um produto, ou se, por exemplo, o lote inteiro está condenado. É fácil de você mensurar isso no sistema de 9001. Agora, quando eu parto para meio ambiente, eu tenho que garantir a qualidade do meio ambiente. Então, eu tenho que fechar qualquer tipo de problema que o meu processo produtivo tenha possível de interagir com o meio ambiente e causar um impacto. Então, eu não vou frear o impacto, eu vou frear a minha ação que é possível de causar um impacto. E aí, para isso, eu vou ter que mapear todas as minhas ações
e ver quais delas têm algum tipo de interação com o meio ambiente. Se ela tiver algum tipo de interação com o ambiente, eu vou ter que resolver todos os problemas dela para que ela não interaja negativamente com a questão ambiental. E isso é a implantação de um sistema de gestão que a gente chama de gestão de qualidade ambiental. E esse mesma lógica vai ser levada para 45 mil, que é saúde e segurança do trabalhador. Então, como na ambiental eu tenho levantamento de aspectos e impactos ambientais, na ISO 45001, eu tenho levantamento de riscos e perigos, que aí é os riscos e o perigo com o qual o trabalhador está sujeito de ter problema de saúde. Então, a 14 e a 45 tem uma lógica muito parecida de ação. A 9.000 é um pouco distinta, porque o meu alvo é muito claro, é o produto. Aí é diferente quando o meu alvo são as pessoas que estão na fábrica, os consumidores que vão consumir aquilo, né? E quando eu estou falando de meio ambiente, que aí eu tenho que garantir a qualidade da produção como um todo, né? E a gente tem muitas empresas no Brasil que têm uma qualidade ambiental de produção excelente, né? Assim, para mim, o grande exemplo brasileiro, eu conheço de perto, é a Natura. A Natura tem projetos de qualidade ambiental e de sustentabilidade que são muito fora do padrão possível e imaginário. Por exemplo, para mim tem um que é muito, muito interessante da Natura. A Natura é a única empresa, que é a única caldeira. Caldeira, pessoal, para quem não é da área de engenharia, caldeira é um processo que eu uso dentro da empresa para gerar calor, tá? Em geral. Para que se usa calor? Gente, a indústria usa calor para tudo, tá? Então, eu tenho uma caldeira, que é para gerar calor ou para gerar energia, né? Algum tipo de processo energético que não seja calor também. E, normalmente, as caldeiras são feitas a diesel, a carvão, a gás natural, né? Gás natural é o menos impactante desses. A Natura faz anos que ela bate cabeça com uma caldeira a etanol. Por quê? Porque ela quer uma caldeira a etanol, porque é que ela entende que é o combustível mais limpo que tem, porque o processo de produção do etanol é muito mais limpo do que o processo de produção de gasolina, de diesel e de carvão e de gás, e ela tenta implantar essa caldeira a etanol de qualquer jeito, dá um monte de pau, dá um monte de problema. Por quê? Porque não existe caldeira a etanol. Então os caras estão adaptando o projeto, vendo como funciona. Do que eu sei, há pelo menos 10 anos a Natura faz isso. Tentar fazer a caldeira a etanol dela funcionar de tudo que é jeito. Dá um monte de problema e ela não larga a mão dessa caldeira etanol. Ela faz tudo para essa caldeira etanol funcionar. Vou dar um outro exemplo da Natura bastante interessante. A Natura foi a primeira empresa brasileira que começou com um negócio chamado ecodesign. Ecodesign é você desenhar um produto pensando já na reciclabilidade dele. A gente tem um outro projeto bastante famoso, que vocês devem conhecer, que é a garrafa cristal da Coca. A cristal é a água da Coca-Cola, né? Uma água mineral. As garrafinhas de 500 ml da Cristal, vamos ver se vocês já notaram. O que ela tem de diferente das outras garrafinhas de 500 ml das outras marcas? Alguém já percebeu? Mais cara? Hã? Mais cara? Mais cara? É. Não. O plástico dela é muito fino, é muito flexível. É 100% reciclado, não é? Agora é 100% reciclável. A Cristal começou com um processo de diminuição de PET. E aí você fala, mas a diminuição de PET é para ela gastar menos. Ela gasta bobeira menos. O grande negócio da redução de PET daquela garrafa é porque ela tornava aquela garrafa 100% reciclável. E muito mais fácil o processo de reciclagem do que um processo tradicional. Então, eles desenharam a garrafa agora para ser uma garrafa que usasse menos plástico e a reciclagem dela fosse mais fácil. E agora ela é 100% reciclável. O que é? 100% do plástico da garrafa da Cristal é de origem reciclada. Aí você vai pensar, pô, gente, mas isso é fácil.
Isso é fácil, mas vocês não têm ideia do tanto que isso dá trabalho. Aqui em Poços, aqui a gente, infelizmente, a gente está à distância, mas eu sempre levo essa turma aqui lá na recicladora, que eu falei para vocês, que tem a maior recicladora, a mais moderna recicladora e uma das maiores do Brasil aqui em Poços. E aí você chega lá para o cara e fala assim, qual que é o seu grande problema? Ele fala, primeiro, eu não consigo PET para reciclar. Quando o cara me falou isso, eu falei, como assim você não consegue PET para reciclar? Eu falei, PET para reciclar? Olha o tanto de PET para reciclar que tem no mundo. No Brasil, ele fala, eu não consigo PET para reciclar. O PET de Poços de Caldas inteiro, gerado num mês, não roda a fábrica dele um dia. Então, imagina, uma cidade de 200 mil habitantes, ele precisa de 30 vezes Poços de Caldas. Mais, na verdade, porque não roda nem um dia. Vai precisar de 40 vezes Poços de Caldas. Ele não consegue comprar PET para reciclar. Não consegue, não acha PET para reciclar. Eles montaram a empresa aqui com uma ideia de pegar PET a um raio de 250 km de distância. 250 km de distância de Poços. Eles chegaram a pegar de Manaus. O segundo maior fornecedor de PET deles, eu não sei se é do Recife, é Pernambuco ou Paraíba. O segundo maior. Bom, o cara vai buscar PET no Nordeste, lá em cima, para cima da Bahia. Tá? Não é sul da Bahia. O cara vai buscar para cima da Bahia, um dos estados do Nordeste alto lá. Pernambuco, vai dar quantos quilômetros daqui? 2.000 quilômetros. O cara vai buscar PET a 2.000 quilômetros de distância para conseguir reciclar. Isso para a matéria-prima dele, né? A matéria-prima dele é PET usado. Aí ele fala, e qual que é o outro problema? Ele fala o seguinte, as empresas têm muito receio de comprar PET reciclado. Por quê? A pergunta é, por quê? Não é porque o PET reciclado é ruim, não é porque o PET reciclado transmite doença, não é nada disso. Principalmente PET incolor. PET transparente. Porque o PET transparente, quando você recicla, ele forma uns pontinhos pretos que ficam assim, pouco. Se você pegar uma garrafa, você sair procurando uma garrafa reciclada, você vai achar uns pontinhos pretos que tem do processo de reciclagem. Isso não é contaminado, não é nada. É só um processo que acontece durante a reciclagem, porque a reciclagem eleva o plástico a 400 e poucos graus, você elimina todos os tipos de bactéria, tudo que podia existir. Aqui você tem, né, a reciclagem bottle to bottle. Então, você entra com garrafa PET, você sai com plástico, com pellet, para fabricar garrafa PET de novo. E aí a Cristal assumiu essa bronca, que é o seguinte, eu vou reciclar, eu vou usar para minha garrafa PET reciclado, mesmo que esse tenha uma aparência um pouco diferente. E por que ele tem uma aparência um pouco diferente? Quando você recicla PET transparente, você recicla PET transparente junto com PET azul. Aquele PET de garrafa de água, azul. Porque o azul, ele dá uma cara para o PET transparente de espelhado. Então, parece que ele é mais transparente, né? Porque ele fica com uma cara de espelhado. Só que você não tem padrão de cor. Por quê? Você tem um monte de PET entrando ali. Algumas horas vai entrar mais azul, outras horas vai entrar mais um pouco mais de transparente, outra hora menos. Então você não tem um padrão de transparência. Uma garrafa pode ficar um pouquinho diferente da outra. E isso, pessoal, para o marketing não é bom. Então muitas empresas proíbem de você comprar e usar PET reciclado. Além do que o consumidor, nós, teríamos uma certa... preconceito, um certo preconceito de falar, nossa, esse PET é reciclado, será que ele é contaminado? Será que eu vou beber essa água e eu vou pegar uma doença? Então, isso é uma questão comercial mesmo, né? A gente tem um problema ambiental 100% ligado a uma questão comercial e de marketing, de beleza. Uma outra coisa, o PET recicla tudo separado, né? PET transparente azul e PET verde. Por exemplo,
a Ambev não compra PET verde reciclado. Porque no verde, pessoal, não aparecem esses pigmentos. Para ela não teria problema. A Ambev não compra, por quê? Porque o padrão de cor verde do Guaraná Antártica é um. O padrão verde que vem da recicladora vai variar. Algumas garrafas vão ser mais escuras, outras mais claras. Então, para não ter problema de cor, por uma questão de marketing, não se usa. Então, a gente está falando de um puta problema ambiental, que é usar PET, gerar lixo, né? E aí a gente tem, muitas vezes, uma empresa que tem grandes ações ambientais de um lado e do outro lado não usa PET reciclado porque vai dar diferença de tonalidade. Então isso é um problema que também tem a ver com o consumidor, porque o consumidor, a hora que ele olha aquilo, ele fala, nossa, essas garrafas estão de cor diferente, nossa, a garrafa é reciclada, eu não vou comprar isso. E assim, pessoal, quem conhece empresa de setor alimentício, o nível de exigência de qualidade do setor alimentício é gigantesco para você não ter problema de passar doença, de fazer qualquer coisa do tipo, né? Então, isso é bastante interessante da gente olhar. E a Natura, como eu estava falando que ela foi a primeira empresa a fazer isso, a Natura criou uma fábrica, né? Quando você vai na Natura, lá são 3 fábricas. Rio São Francisco, Rio Amazonas, cada uma tem um nome. É uma do lado da outra, uma vizinha da outra. Eles criaram a 4ª fábrica, que é uma fábrica totalmente diferente, que foi criada para fabricar a linha Soul, né? A linha Soul que hoje vende em farmácia, etc. A linha Soul é uma linha 100% reciclável. E mais do que isso, o processo produtivo da Soul, você não esteriliza a linha. Então, por exemplo, se a Natura está invasando um produto, né, de açaí, aí, normal, não da linha Soul. Aí ela vai começar a invasar um de pripioca. O que ela tem que fazer? Ela tem que lavar a linha. Tem que usar álcool, desesterilizar a linha, tudo para você começar a empurrar o novo produto. A linha Soul, não. A linha Soul está empurrando chegou, acabou, empurra o outro sem esterilizar a linha. É uma fábrica super moderna, a linha Soul, super moderna. Você tem impactos ambientais baixíssimos no processo produtivo, a embalagem é 100% reciclada, só que esteticamente ele não é bonito. Então, foi uma linha que a Natura fez um puta processo ambiental e não colou. E ela está tentando, de tudo que é jeito, transformar. Porque o grande divisor de águas da vida da Natura foi a linha Eco, que foi uma linha que usava produtos naturais para fazer os seus produtos, né? A linha Eco foi a grande revolução da Natura como empresa de cosmético. Aí ele falou, agora nós vamos criar a segunda revolução, que é a linha Soul. Só que a linha Soul, como ela é um produto feito com embalagem 100% reciclável, não é esteticamente bonito, não chamou tanta atenção do público. E a Natura teve um prejuízo razoável com isso, né? Ela tem uma fábrica hoje lá, praticamente parada. Por quê? Porque a linha Soul ele fabrica a linha Soul nas outras fábricas, porque não compensa rodar aquela fábrica, porque a saída da linha Soul é muito pequena ainda. Ela não embarcou, né? E eles estão tentando, de alguma outra forma, embarcar. Mas isso, pessoal, o custo para você fazer um negócio desse, o custo para construir a fábrica da linha Soul, para você desenvolver essa tecnologia, para você desenvolver essa embalagem que é 100% reciclado, tudo dali é possível sair e reciclar. Nossa, isso dá um trabalho, dá um gasto, um dinheiro. Aí não cola. Não cola por quê? Porque não tem estética. E aí é difícil a gente criminalizar, né, só a empresa. Assim, até onde a gente, como consumidor, quando chega na prateleira do mercado, a gente está usando o critério ambiental para decidir. É claro que as empresas sempre tentam mostrar para a gente as suas ações ambientais, porque é o critério que a gente escolhe um produto ou outro. Esse critério que a gente escolhe um produto ou outro, ele tem a ver com muitas coisas. Tem a ver com qualidade,
tem a ver com preço, né? Hoje tem total a ver com preço, né? Se bem que não muda muito, né? Tá tudo muito caro, não importa o quê. Então, e uma das coisas hoje que chama muita atenção do consumidor é a questão ambiental. Só que a questão ambiental hoje, ela não é enraizada de uma maneira muito simples. Ela é enraizada de forma de projetos grandes, de você ver o nome ligado a projetos ambientais. Então, a confiança de uma marca, para a gente, ela é criada por vários meios, né? E hoje, uma das formas que se tenta fazer isso é sobre a ótica ambiental. Como eu falei, o Itaú fala lá, Itaú, o banco mais sustentável do Brasil. E de alguma forma ou de outra, se isso para você faz algum sentido, se na sua cabeça aquilo ficou, e você vai procurar um banco, por algum motivo você pode pensar, pô, banco sustentável, né? Então, assim, isso é uma coisa, né, mercadologicamente falando, que faz muito sentido hoje, e faz muito sentido mesmo, né? E a gestão ambiental, que é o que a gente vai estudar aí na disciplina, na próxima aula, ela vem muito como o mecanismo básico para fazer com que essas coisas, em termos de operação industrial, operação empresarial, funcionem, sejam padronizadas e estabeleçam conexão com o planeta inteiro. O planeta inteiro usa a mesma norma, ISO 14001. Em todos os lugares que você chegar, a gente vai ver que a base de condução do sistema de gestão ambiental é igual. E a base do sistema de condução do sistema de gestão é igual ao da 9001. Só que um vai focar na qualidade do produto, outro vai focar na qualidade ambiental. Só que a base do sistema é a mesma. A base do sistema quer dizer o quê? Eu tenho que ter política ambiental, eu tenho que ter participação da liderança, eu tenho que ter auditoria, eu tenho que ter reunião de análise crítica, eu tenho que ter sistema de não conformidade, eu tenho que ter sistema de produtos documentados, tudo isso que é a base do sistema, não ambiental, a base do sistema, de ter uma sistemática de gestão, serve para todos os sistemas. Então, é muito fácil, quando você tem uma empresa com 9001, você instalar 14, porque a base do sistema a empresa já possui. Agora eu tenho que dar outra vertente de ótica, não só a ótica da qualidade do produto, mas a ótica da qualidade ambiental. E aí eu vou ter que criar ações em cima disso. Só que eu já tenho a rotina de fazer auditoria, já tenho a rotina de fazer análise crítica, já tenho o sistema de documentação funcionando, já tenho sistema de não conformidade na minha empresa para mim poder abrir não conformidade. Então eu já tenho várias coisas implantadas. Eu preciso levar elas agora para a área ambiental, além da área de qualidade. Tá? Então, esse é o sistema, pessoal, mais usado no mundo. Né? Eu não sei, eu perdi esse dado, mas até porque a ISO é nova, né? A ISO 2015, que é a que a gente está usando hoje. A ISO é antiga, mas ela mudou a 2015, ela foi implantada, ela tinha entre 2015 e 2018 para ser implantada pelas empresas. Então, a gente está falando de uma ISO que tem menos de 3 anos de implantação. Ela foi publicada em outubro de 2015 e ela tinha a necessidade de ser implantada até outubro de 2018. Então, ela vai fazer 3 anos aí de obrigatoriedade de implementação. Então, ela é uma ISO muito nova. E a proposta da ISO, a ISO entendia, a ISO internacional como corporação, como organização, né? Ela entendia que ia diminuir muito o número de empresas que tinham certificado. Por quê? Porque a nova ISO, a 2015, ela tornou o processo muito mais difícil, muito mais complexo. E aí ela achava que muitas empresas iam perder a sua certificação ambiental, porque ela ficou mais rigorosa. Mas o número de empresas certificadas em ISO 9 no mundo é da casa das centenas dos milhares. Então, 300 mil empresas, 500 mil empresas certificadas no mundo.
e no Brasil também está na ordem das dezenas dos milhares, 80, 90 mil empresas certificadas, e com 14 um pouco menos do que isso. Mas nós vamos ter aí milhares de empresas no Brasil certificadas em 14001. E as que não são certificadas em 14001, elas têm um sistema de gestão baseado na 14001 para uma hora elas conseguirem se certificar. Então elas vão construindo o seu sistema de gestão ambiental devagarinho, para uma hora falar, a gente tem um sistema bom, vamos buscar a certificação agora, porque o nosso mercado exige, ou porque é uma questão de consciência da empresa, do empreendedor. Então todo mundo usa essa sistemática. Por isso que é a sistemática que a gente vai estudar aqui, que é a sistemática mais utilizada no mundo em termos de gestão ambiental. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? Alguma colocação, qualquer coisa que vocês queiram fazer? Não, professor, tudo tranquilo. Tranquilo? Deu para entender um pouco a proposta aí, conhecer um pouquinho dessa sistemática de gestão ambiental dentro do sistema? Tudo certo? Sim, professor, muito interessante os exemplos que você deu, assim, igual dos bancos, né? Nem tinha parado para pensar como que realmente é importante, né? Assim, essa escala, as empresas maiores exigidas menores, essa cobrança pela certificação ambiental, muito interessante isso. Isso é uma coisa legal, porque assim, a gente não... Quando a gente não trabalha numa indústria, por exemplo, a gente não conhece essa sistemática de cobrança indústria. Que isso é uma coisa, pessoal, seríssima, seríssima. A gente acha que uma indústria, ela compra igual a gente, né? Ah, eu vou comprar tal coisa, eu vou lá no supermercado e pego um. Não. A indústria, ela desenvolve projeto com o cara, ela audita. Eu já participei, já fui auditado como Sempre Toshiba várias vezes. Então, eu estava desenvolvendo um sistema, por exemplo, de logística reversa, né? Porque eu trabalhava na Toshiba, para fazer reciclagem dos nossos produtos eletrônicos. Então, assim, eu estava desenvolvendo um fornecedor, eu ia lá na empresa do cara auditar. Como é que você faz o processo? Cadê? O que você faz com o seu resíduo? Eu vou lá auditar a empresa do cara, eu quero saber tudo o que acontece dentro da empresa dele. Eu não vou deixar ele pegar o meu resíduo e para dar tratamento, aí daqui a pouco aparece meus produtos dentro do Rio Tietê lá, vai meu nome pro ralo, não vai o dele. Então, assim, o negócio dentro da empresa é uma coisa extremamente séria, extremamente difícil, porque a empresa, para ter um parceiro para fornecer, ela tem que respeitar isso que na 9001 é uma coisa muito interessante, que na 9001 chama requisito do cliente. O que meu cliente quer do meu produto? No caso do setor automotivo que eu falei. Qual é o requisito dele? Ah, meu produto tem que ter especificação assim, tem que ter menos de 0,5% de erro no processo de fabricação. Na 14, a gente não tem requisito do cliente, porque o nosso cliente é o meio ambiente. Então, só que a empresa que está comprando o serviço, ela quer ir lá e falar, eu tenho que ter garantia do que você faz. Eu quero ver como é o seu processo. Porque se você tiver qualquer coisa desrespeitando, eu não coloco vocês. Vou dar um exemplo bastante interessante para vocês. Até hoje, a Natura, ela guarda todas as lâmpadas de... lâmpada fria, sabe? Lâmpada de... as lâmpadas que a gente usa hoje em geral, né? Nas fábricas e nas casas, que é aquela lâmpada fria, que não é lâmpada de incandescente. A Natura, ela acumula todas as lâmpadas até hoje, porque ela não conseguiu achar uma empresa que siga o padrão de qualidade ambiental que a Natura exige. Então, ela está acumulando lâmpada há anos, acumulando. O gerente de meio ambiente da Natura é muito amigo meu, ele é amigo meu de turma e tal. Então, ele veio um dia falar comigo, você conhece algum reciclador de lâmpada? Eu passei os que eu conhecia, ele falou, cara, não adianta, esses aí já fui, e nenhum cumpre o requisito ambiental que a Natura exige. E eu falei, o que vocês estão fazendo? Acumulando? Ele falou, estamos guardando. Até o dia que achar alguém que faça. Os caras simplesmente não mandam tratar a lâmpada. Porque ele não vai mandar a lâmpada num cara que não está sobre a confiança dele no nível de exigência que a empresa tem.
Ponto, ele não faz isso. Então, assim, essa relação empresa-empresa é uma coisa que a gente desconhece, mas ela é mais rigorosa, muito mais rigorosa, do que o nosso nível de exigência como cliente. Muito mais rigorosa. Porque envolve nome, envolve patrimônio, envolve histórico de uma empresa. Então, muitas vezes, você joga o histórico de uma empresa por água abaixo, joga no ralo o histórico de uma empresa por conta de um contrato mal feito e por conta de uma prestação de serviço fora do seu padrão de qualidade, porque você não escolheu bem um fornecedor. Então, esse mercado é um mercado gigantesco que a gente desconhece. E ele é um mercado que, para a gente da área ambiental, em geral, ele é um mercado muito interessante, porque ele é um mercado que emprega muito. Ele é um mercado que exige muito, que se exige muita pesquisa, que se exige muito trabalho, muitas ações em cima dele. Bom, mas a gente vai ter bastante tempo para discutir isso aí, vamos ter mais 5 aulas falando sobre ISO, tá? Então, o que fica aí? Para a próxima aula, pessoal, entrem lá no Moodle, vocês vão ver, vai ter lá gestão ambiental, aulas teóricas, da aula 1 à aula 10. Para a próxima aula, vocês assistam a aula 1 e 2. A gente começa às 14 horas, tá? Mas assistam previamente. E a nossa aula não vai passar das 16, desculpa. Então, a gente vai das 14 às 16, e essas 2 horas depois, que é agora a aula de agora até às 6 horas, que seria o horário de aula, fica para vocês assistirem a próxima aula, para vocês já anotarem suas dúvidas, etc., porque as aulas têm mais ou menos 1 hora cada um. Então, para vocês assistirem 2 aulas, vocês vão demorar mais ou menos 2 horas, tá? Então, toda aula a gente faz isso. A gente discute a aula passada, que vocês assistiram, as 2 aulas que vocês assistiram anteriormente, e aí ficam 2 horas para vocês assistirem a próxima aula da próxima semana, ou para vocês assistirem no horário que vocês conseguirem, tá? Mas não venham para a aula sem assistir a aula 1 e a aula 2, que vai ser o começo da ISO até, eu acho que, o item 5 da norma. Certo? Combinado? Combinado. Então, para a próxima aula, todo mundo venha assistindo às aulas 1 e 2, que já está lá no Moodle. Professor, Oi. aquele material que você deixou, tem algum que é para a próxima aula? Qual? Tem uns materiais em PDF, exercícios, slides. Então, não, o material em PDF, vocês vão ver que na aula gravada, eu falo sobre ele. Então, eu falo, pessoal, sim. pega o material tal. Aí vocês buscam lá, entendeu? Aquele material está sendo falado na própria aula. Quando eu falar, vocês vão lá e abram lá o material. Certinho, obrigada. Tá bom? Imagina. Então, pessoal, até semana que vem. Bom finzinho de semana aí para vocês. E quinta-feira que vem a gente se encontra. 2 horas no mesmo link. Valeu. Valeu, gente. Até mais. Tchau, pessoal. Tchau, professor. Até mais. Tchau, tchau.